A ideia do problema dos três corpos a série começa os caras no acelerador de partícula não conseguindo trabalhar porque estava dando tudo errado, né? Não estava funcionando. É como se uma interferência de fora tivesse atrapalhando, alterando. E a gente descobre que eram os alienígenas atrapalhando o desenvolvimento tecnológico humano para eles não terem arma suficiente para vencer os alienígenas numa guerra. Iriam demorar 400 anos para chegar. E aí se com a velocidade do crescimento do desenvolvimento bélico tecnológico americano em 400 anos já teriam arma suficiente para vencer os alienígenas. Então eles começam a atrapalhar a experiência científica, né? Nessa época que lançou a série americana, porque teve a série chinesa também, né? Tem os 3 livros, a série chinesa que tem 70 episódios e tem a série brasileira que tá na primeira temporada ainda. Na época que lançou a série da Netflix, tava acontecendo isso no acelerador de partícula original do lado do CERN, lá na Suíça. Tava dando tudo errado. Tinha uma influência externa que ninguém tava conseguindo explicar. Eles conseguiram explicar inventando o conceito da partícula fantasma, que é uma partícula 4D que tá em outra dimensão, influenciando a nossa dimensão e atrapalhando. Na mesma época, eu falei, caraca, que coincidência, meu irmão. Tá muito estranho. Tá muito estranha essa história. Às vezes a gente pensa em guerra, a gente pensa assim, em bomba atômica, né? Mas a parte espiritual é um componente vital. A história do Stranger Things é completamente baseada numa história real, entre aspas, né? Porque a Bíblia do Stranger Things, inclusive se a galera conseguir achar, isso é legal. Se você botar Stranger Things Bible, você vai achar um documento em PDF que é o documento original que eles fizeram o pitch para os estúdios, né? O que é. Que explica. E que é sensacional. Não sei se você já viu, se você quiser dar uma olhada depois, é incrível. É mesmo? Porque eles mostram, assim, as referências, né? Aí tem ET, do Steven Spielberg, tem Poltergeist. Eles vão mostrando até cenas, assim. Você vê cenas muito parecidas da história do celeirozinho, né? Do lugarzinho onde o Will se escondia. Então é muito maneiro pra quem ama, né? A cultura nerd anos 80. E o nome do projeto não é que eles apresentaram para os estúdios, não é Stranger Things, é Montauk. Não era Stranger Things o nome. Porque Montauk é um projeto teórico. Olha lá, ó. Olha que interessante. Essa é a bibliazinha. E era pra chamar Montauk. Montauk era o nome. Montauk é o nome de um lugar que é a pontinha da ilha de Long Island, lá em Nova York, que é o ponto mais a leste dos Estados Unidos. Então ali, o que os americanos fizeram? Botaram uma antena gigante para monitorar, ver se não estava vindo nenhum alemão atacar os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Então em Montauk ali tem uma base. E essa base, ela foi transformada num centro de pesquisa do Departamento de Energia. E aí, quem se lembra do episódio inicial de Stranger Things, tudo acontece no Departamento de Energia, né? E aí você fala, pô, o que tem a ver Departamento de Energia com paranormalidade? Mas o Montauk era isso. Porque o que eles fizeram? Essa antena que tinha lá na ponta da ilha, eles ligavam tipo 5 da tarde para espionar e fazer pesquisa. E o delegado começou a perceber que 5 da tarde começava a ter um monte de crime. De nego maluco na rua, fazendo besteira. E aí os caras começaram a tentar pesquisar por que era aquele horário. E descobriram que a antena ligada influenciava o comportamento da galera no redor. Isso tá no filme, no livro, que é o livro original, que é Montauk Experiences in Time, Experiências no Tempo, que é do Peter Moon e um outro cara. Esse livro é a maior loucura que existe, mas é o que eles se basearam para fazer Stranger Things. E aí, qual que é a ideia? Esse cara começou a investigar por que estava tendo crime, e o que ele fez? O maluco era engenheiro, ele botou em cima do carro dele uma antena com receptor, e ele tava vendo onde o sinal tava mais forte. Então ele foi andando pela ilha, e aí ele foi indo, pô, tá aumentando, e ele chegou nessa base. Ele falou, cara, tá aqui. Alguém tá fazendo alguma parada aí que tá influenciando o comportamento da galera. E aí ele começa a investigar e ele descobre que, segundo ele, um dos maiores gênios da história da humanidade, que é o John von Neumann, que trabalhou, acho que no Projeto Manhattan também, o John von Neumann tava trabalhando lá, a antena. O que eles descobriram? Eles estavam fazendo... É como se o Projeto Montauk fosse o Projeto Filadélfia 2.0. Lembra do Projeto Filadélfia? Sim. Que eles tentaram... Na verdade, o que eles tentaram fazer? Eles pegaram um navio... Segundo, é meio lenda isso, né? Eles pegaram um navio e eles tentaram, através de ondas eletromagnéticas, fazer o navio ficar invisível. Fazer um cloaking, né? Que chama em inglês, né? Ficar como se fosse... E ele teria aparecido... Aí ele sumiu e apareceu em outro lugar, né? Em outra época.
Não foi? E eu acho que foi na mesma época. Foi na mesma época? É. Em outra época já é aquela série O Cavalo de Troia, né? Que é maneiro pra caramba, né? Do JJ Benítez, né? Pra quem gosta desses assuntos. Só que ele apareceu em outro lugar e alguns dos tripulantes estavam fundidos, misturados dentro da ferragem, né? Com a estrutura. Os caras estavam só pedaço do corpo, né? Então, dizem que essa pesquisa, eles continuaram aí em Montauk. Só que o que eles estavam fazendo? Eles tinham, segundo eles, tinha uma cadeira chamada Montauk Chair, que eles conectavam a mente do cara nessa antena, e o cara que era um paranormal usava a antena para espionar os Estados Unidos inteiro. Tipo, aumentava a capacidade, tipo o Dr. Xavier, né? Sei. Aumentava a capacidade, só que falaram que fritaram o cérebro do maluco. O maluco ficou todo cheio de sequela depois, né? E aí, o que acontece? Eles começaram a usar a antena para conseguir espionar os russos espiritualmente, né? Ou através da paranormalidade. Só que nessa, que na verdade é um cara, eu esqueci o nome dele, tem o livro é do Peter Nichols e Peter Nichols e não sei o que lá, Moon. Esse Peter Nichols cita o nome do cara, que é a Eleven original. Sim. Que esse cara era o grande paranormal que fazia as pesquisas ali no Montauk. E aí ele tava na projeção astral espionando um general russo. Só que na hora que ele tava espionando, ele encontrou com um monstro. Que no Montauk é o Montauk Monster, mas no Stranger Things é o Demogorgon. É. E aí, o que acontece? Esse monstro viu o cara no plano astral e falou, pô, o que você tá fazendo aí? Aí o cara viu o monstro, ficou desesperado e voltou pro corpo, fugiu. Só que o monstro veio atrás. O livro, Montauk Project, tem foto do monstro. Você fala, não é possível, né? É tipo essa cena da antena, e você vê um vulto de uma silhueta assim. E atormentou a galera na ilha durante vários anos. Tipo, pô, vocês liberaram a entidade aí na parada, entendeu? Então, assim, a história é louca pra caramba. E é por isso que eu gosto de Stranger Things, né? Porque a galera olha e fala, pô, maneiro, né? Uma historinha de ficção. Eu falo, cara, tem um fundo aí, tem um fundinho aí, né? Eu não sei exatamente o que tem, mas tem um fundinho aí. A própria Akira também trabalha com isso das crianças. Sim. Akira, né? Sim. Akira. Você chegou a ver aquele Neon Evangelion lá? Sim. Que é interessante aquilo também. É outra coisa. De crianças comandando robôs ou estruturas biorobóticas, sei lá, enormes. Sim. O que é isso daí? Isso aí acho que é como se fosse o Montauk Monster. Ou é o Chupacabra? Eu coloquei Montauk Monster, aí apareceu esse aqui. Aí? Nossa. Isso aí tá. O Montauk Monster, na verdade, era um vulto, né? Isso aí acho que é mais um chupacabra da vida. Total. Né? A gente tá falando desses caras, né? Com essa paranormalidade estranha aí. Falamos do Uri Geller, né? Agora tem um novo Uri Geller aí na praça que eu tô de olho nesse cara. Quem que é? O nome desse, que é israelense também. O nome dele é Lior Suchard. Oficialmente esse cara é igual o Uri Geller, um ilusionista. Mas eu tô achando que esse cara tá brincando com um Paranauê mais profundo aí. Vou dar um exemplo. Eu não sei se a galera consegue achar isso fácil na internet, mas deve ser uns 5 anos atrás esse cara veio ao Brasil. Ele é jovem, deve ter uns 30 e poucos anos. Ou talvez 40. Aí a galera nova, 40 é jovem? Ele aparenta ser jovem. Ele tem uma pinta de garotão. Esse cara veio a Ana Maria Braga, programa da Ana Maria Braga, e já chegou falando a senha do cartão de crédito de todo mundo. Chegou e falou, você, ó, vem cá, ó. Aí no ouvido, ó, tal pessoa. Que isso? E começou assim. Aí a Ana Maria Braga chegou pra ele e falou, ó, ali, ó. Garotão, né? Garotão. Lior Suchard. Esse episódio. Ela chega pra ele com um tradutor, né? Que ele é israelense, mas ele fala inglês. Eu duvido você descobrir a cor da minha calcinha. Cara, ele respondeu em português. Ele chegou e falou, eu não sei que cor é essa, mas a palavra é cinza. E aí todo mundo... Meu irmão, esse cara manja dessas paradas. Isso, não tem como você fazer isso só pelas técnicas. De leitura branca, não tem. Leitura fria, né? Eu acho que isso aí, assim como o Uri Geller, isso é um disfarce para um cara que tá trabalhando pro sistema lá de defesa e inteligência, entendeu? E aí ele fala, não, é igual o David Copperfield também. Esses caras, não duvido nada que esses malucos dão uma forcinha pra CIA e tal. Olhar a ele com o Drake e a Jennifer Lopez, né? Se você olha a história desse cara, não dá pra explicar isso só pelo ilusionismo, pela reflexologia, pela mágica. Esse cara ele domina essa parada. E curiosamente é israelense também, né? Às vezes vem da mesma escolinha do Uri Geller lá, né? Então, assim,
é esse tipo de pessoal que durante a Segunda Guerra Mundial, diante do patriotismo, falou, eu quero usar minhas habilidades pra gente ganhar a guerra. Porque a Dion Fortune, que a gente estava falando no início, que ela criou a Fraternidade da Luz Branca, um negócio assim, Irmandade da Luz Branca, ela era da Golden Dawn. A gente estava falando, né, que o templo dela foi bombardeado, então eles não conseguiam se reunir presencialmente. Então como é que era o sistema que ela fez logo que começou a Segunda Guerra Mundial em 1939? Não tinha, obviamente, internet, né, na época, 39, mal tinha telefone. Eles se comunicavam por cartas. E ela enviava pelo correio uma carta para os outros bruxos e eles recebiam domingo de manhã. E a meditação deles era meio-dia de domingo. E eles só podiam abrir a carta meia hora antes de... 11h30, meia hora antes do meio-dia. Então, ela começou a fazer exercícios espirituais com os caras. E a ideia era eles visualizarem a montanha da sabedoria. Eles visualizavam a montanha. Nessa montanha tinha uma caverna. E nessa caverna tinha um mestre lá dentro. Então, é como se eles se encontravam espiritualmente nessa caverna, né? Quem faz dobramento, projeção astral tem isso, né? Os caras, ó, sabadão a gente se encontra não sei aonde, os caras se encontram, né? Faz reunião lá e tal, né? Então eles se encontravam lá e recebiam orientações desses mestre espiritual lá, esse mestre ascendido, sei lá. Eles começaram a se fortalecer espiritualmente. E ela, como ela tinha uma formação cristã, e ela meio que misturou o cristianismo com o ocultismo, ela não queria jogar maldição em cima dos alemães, que ela acha que se você deseja coisa ruim, volta pra você, né? Então ela falou, não vamos amaldiçoar os caras, não. O que eles começaram fazendo? Fazendo meditações para aumentar o moral das tropas britânicas, para os caras ficarem mais empolgados, né? Mais otimistas. Só que depois, com os ataques cada vez mais frequentes da Força Aérea Alemã, a Luftwaffe, eles começaram a fazer rituais para trazer muitas nuvens e neblina. Então, em várias batalhas, segundo eles dizem, se não fosse a neblina que eles trouxeram através dos rituais lá, os britânicos tinham se dado mal geral, né? Então, assim, a Batalha Mística da Inglaterra, a história impressionante. Está muito bem relatada no livro dela sobre isso e no livro Nossos Deuses São Super-Heróis, do Christopher Knowles, né? Onde ele mostra as referências que Stan Lee e a galera da DC Comics usava para criar os super-heróis, né? Se você olha, né, até o grupo da Marvel dos Illuminati tem um pouquinho desse conceito também, né? Os Illuminati acho que aparecem no filme do Doutor Estranho Multiverso da Loucura, né? Quando ele tá numa realidade paralela, que tem o Homem Borracha, tem o cara que solta aquele som com a boca. Como é que é o nome daquele personagem mesmo? Ah, não lembro. Esqueci o nome dele. Sabe? Aquilo ali é os Illuminati. Né? São os Illuminati, né? Da Marvel, aquilo ali, se eu não estou enganado. Então, muitas coisas que o Stan Lee colocou na Marvel é inspirado nessas histórias, né? Nessas lendas. Então, assim, são coisas que você olha e você fala, cara, não é possível que isso existe. Mas se você vê por exemplo, voltando lá naquela equipe do Exército, o Major Ed Dames. O Major Ed Dames, uma vez por ano, ele faz um projeto de encontrar crianças perdidas, crianças desaparecidas, usando o remote viewing, né? E aí, eu vi um episódio que eu vi no YouTube, eu não sei de qual canal de televisão que era. Eram 5 caras, eu acho. Eles sentaram e começaram a desenhar as informações que estavam vindo de onde estava a criança desaparecida, que tinha desaparecido já há alguns anos, né? Tipo uns 10 anos. Eles chegaram à localização de uma fazenda, só que era uma propriedade privada. Então eles tiveram que... Eles entraram na propriedade particular, né? E aí entraram e tinha um arbustozinho, o cara falou, é aqui. E eles começaram a cavar. Tem o vídeo, eles cavando, eles encontram uma bermudinha jeans, cara. E aí, na hora que eles encontraram a bermuda, o dono da fazenda apareceu. Falou, o que vocês estão fazendo aqui? Não sei o que, acho que não, tá procurando a menina. Sai daqui, senão eu vou chamar a polícia. Aí eles saíram, levaram a bermuda. A mãe falou, a bermuda é minha filha. Cara. Aí eu não vi depois os outros episódios, mas é um negócio assim que você fala, cara, como é que pode, meu irmão? No meio do nada, nos Estados Unidos, o cara acharam a bermuda da menina. Então, alguma coisa tem, né? Mas os caras, a princípio, não, é tudo... Nada é comprovado, não existe isso. Telecinese também, não sei se os caras fazem experiências também de tentar mover objetos. Sim, telecinese eu não me lembro de ter visto nisso. Mas esses caras, esse Lior Suchard e o Uri Geller, eles fazem o negócio de entortar a colher, né, e tal, né? Que aparece no Matrix também, né? A colher não existe. There's no spoon. Então, assim, interessante pra caramba. Aí você começa a ver, cara, o que eu acho interessante é você ver que
Eu, por exemplo, muitos anos atrás, eu tinha um certo desprezo por história em quadrinho, porque eu não fui criado com história em quadrinho. Achava que era bobeira. Quando eu comecei, assim, depois da minha adolescência, eu comecei a ver que tava cheio de verdade nas histórias em quadrinho, eu falei, meu irmão, isso aqui é sensacional. Porque você vai vendo, eu não só descobri que Indiana Jones tinha fundo de verdade, mas eu descobri que o Capitão América, Soldado Invernal, também tinha, pô. Eu falei, cara, não é possível que o Stan Lee conhecia essas paradas, né? Até coisas de avanço da ciência, você vê falando sobre física quântica já desde o início, nas histórias em quadrinho, né? Multiverso. A própria questão do multiverso que veio depois com a teoria das cordas. Sim. Então, assim, eu incentivando que talvez quem não gosta, né? Tem muita gente hoje que assiste um filme da Marvel e fala que lixo, né? Que história bosta. Eu falo, cara, tu não faz ideia do quanto de verdade, de fundamentação que tem nessas histórias aí. Então, assim, são produtos da indústria cultural, mas que, na verdade, são altamente elucidativos, né?